Hoje tem Bragantino e Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Bragantino às 21h30 no estádio Cícero de Souza Marques, partida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogo terá transmissão da TV Globo e do Premier. Saul e Bruno Henrique seguem sendo desfalques do Flamengo. Everton Araújo também não vai enfrentar o Bragantino. O meio-campista foi expulso no último jogo do Flamengo pelo Brasileirão do empate por 1-1 com o Corinthians. Eric Pulgar e Léo Pereira estão de volta à equipe após cumprirem suspensão na última rodada do Brasileirão. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Provável escalação: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Carrascal ou Luiz Araújo, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Análise: o Flamengo terá bastante mudanças se você comparar com a equipe que vinha sendo titular com o Leonardo Jardim, dá para dizer ali Arrascaeta, Léo Pereira, Varela, que são 3 jogadores que jogaram bastante minutos por suas seleções na data FIFA, não devem começar de titular. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas deve iniciar de titular, deve substituir o Alexandro, visto que o Alexandro está lesionado nesse momento. Então, o Flamengo com pelo menos umas 4 mudanças na equipe que vinha sendo titular. Se você vê nessa partida, o Lucas Paquetá deve jogar como camisa 10, deve substituir o Arrascaeta como meia ofensiva, ali como camisa 10. Então, abre espaço ali pelo lado direito. O Carrascal ou Luiz Araújo um deles deve começar de titular. São 2 jogadores que tendem a levar a bola mais para o meio. O Carrascal mais um meio campista, o Luiz Araújo mais um atacante que busca muito finalizações de fora da área ou mesmo um passe para encontrar um companheiro na segunda trave. O Flamengo deve ter um time bastante ofensivo, até porque Emerson Royal e Ayrton Lucas são 2 laterais que chegam bastante ao campo de ataque, podem chegar à linha de fundo. Você deve ter ali um Samuel Lino, que em alguns momentos deve dar amplitude pelo lado esquerdo de campo, em outros momentos o Ayrton Lucas pode ser esse jogador que vai dar amplitude pelo lado de campo. Com isso, o Samuel Lino deve ser esse quase um segundo atacante ali, várias vezes chegando na área, pisando na área, até para se aproximar do Pedro, que vai ser o centroavante do Flamengo nessa partida. É um Flamengo com bastante mudanças no ataque, como eu destaquei, o Paquetá deve ser o camisa 10 nesse jogo. Na meia direita, o Carrascal, ou de ponta direita, o Luiz Araújo. Mas a defesa também deve ter bastante mudanças. Se você olhar o quinteto defensivo do Flamengo, que vinha sendo titular, vai ter mudanças nas 2 laterais. Emerson Royal e Ayrton Lucas devem ser os titulares no jogo de hoje. E na defesa também, na zaga, dessa vez o Léo Pereira não deve começar de titular, deve ser o Vitão. Então deve ser Vitão e Léo Ortiz como dupla de zaga. Então, se você olhar o quinteto de defesa, apenas o Rossi e o Léo Ortiz que vinham sendo titulares do Flamengo absoluto. Se você olhar do quinteto defensivo, o Léo Ortiz e o Rossi que vinham sendo titulares seguem de titulares nessa partida. Emerson Royal, Vitão e Ayrton Lucas devem entrar no time titular nesse jogo contra o Bragantino. É um Flamengo com bastante mudanças, mas é um Flamengo de qualidade, um Flamengo que deve ter bastante força ofensiva pelos lados de campo. É um Flamengo que tem totais condições de vencer o Bragantino fora de casa, embora seja um jogo bem difícil contra a equipe do Bragantino em São Paulo. Neste momento, o Flamengo é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Lembrando que a 9ª rodada do Brasileirão já iniciou. O Flamengo vem de um empate contra o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes o Flamengo tinha conquistado 4 vitórias seguidas, então o Flamengo vem num bom momento. Se o Flamengo vencer o Bragantino, o Flamengo pode chegar a 17 pontos e passaria o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Bahia na tabela do Campeonato Brasileiro e chegaria ali à 3ª colocação. Já o Bragantino, neste momento, é o 15º colocado do Brasileirão com 8 pontos. O Bragantino vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, então não é um grande momento do Bragantino no Brasileirão. Se vencer, o Bragantino sobe bastante na tabela do Brasileirão.
A partir de agora, você pode ser membro do canal. Temos 3 níveis: o nível Gol, o nível Golaço e o nível Top. No nível Gol, você terá direito a selos de fidelidade, emojis e prioridade de resposta nos comentários. No nível Golaço, você terá os benefícios do nível anterior, mais acesso antecipado a novos vídeos. No nível Top, você terá os benefícios dos níveis anteriores, mais vídeos exclusivos para membros e transmissões exclusivas para membros. Nos últimos 4 confrontos entre Bragantino e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, foram 3 vitórias do Flamengo e 1 empate. No último jogo entre os dois times em São Paulo, o Flamengo venceu por 2-1 o Bragantino no Campeonato Brasileiro de 2025. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.